Olá, meus irmãos. Eu espero que todos estejam muito bem. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos e quem não se inscreveu ainda, já se inscreve e ativa o sininho para vocês estarem recebendo sempre os vídeos de marcação da reunião. Nesse vídeo vou estar trazendo as joias espirituais de Provérbios, capítulo 12, que vai ser comentado na reunião de meio de semana do dia 5 a 11 de maio de 2025. Espero que gostem. A primeira pergunta vai ser com base em Provérbios 12, 16. Aí o irmão vai fazer a leitura e depois vai perguntar: como um princípio nesse versículo pode ajudar uma pessoa a ser forte ao passar por problemas? Aí o comentário: esse versículo nos ensina a manter o equilíbrio diante dos problemas, evitando reações impulsivas. O artigo comenta que nem toda situação precisa ser motivo de preocupação. A jovem Joanne percebeu que seus colegas exageravam os problemas, o que só piorava tudo. Quando aprendemos a diferenciar os problemas grandes dos problemas pequenos e deixamos passar certas coisas, mostramos força verdadeira e conseguimos lidar melhor com as dificuldades. A segunda pergunta dessa parte, o irmão vai fazer é: que joias espirituais você encontrou na leitura da semana? Aí aqui eu vou trazer algumas joias, tá? Começando de Provérbios, capítulo 12, versículo 1, que diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é estúpido. E tem como joia espiritual: amar a disciplina mostra humildade e desejo de crescer espiritualmente. Aceitar correção nos aproxima de Jeová e fortalece o nosso caráter cristão. Provérbios 12, 2. O homem bom recebe a aprovação de Jeová, mas Jeová condena o homem traiçoeiro. Joia espiritual é: Jeová aprova quem age com integridade. Podemos buscar sua aprovação sendo honestos e confiáveis em tudo. O versículo 3 diz: ninguém se estabelece com a maldade, mas a raiz dos justos nunca será abalada. Tem como joia espiritual: a justiça é uma base sólida para a vida. Quem vive de modo justo está seguro, mesmo diante de dificuldades. O versículo 4: a esposa capaz é a coroa do seu marido, mas a esposa que causa vergonha é como podridão nos seus ossos. Então, esse texto mostra que a esposa fiel e sábia é um grande apoio para o marido. Isso mostra o valor da colaboração e respeito no casamento. Versículo 5: os pensamentos dos justos são corretos, os conselhos dos maus são enganosos. Então, esse texto mostra que o justo reflete antes de agir. Imitar essa qualidade nos ajuda a tomar decisões sábias e agradáveis a Jeová. Versículo 6 diz: as palavras dos maus são armadilhas mortais, mas a boca dos retos os livra. Então, esse texto mostra que a retidão protege e conduz à vida. A sinceridade e a verdade são escudos contra ciladas perigosas. Versículo 7. Os maus são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá firme. Esse texto mostra que a justiça é duradoura. Mesmo que os ímpios pareçam prosperar por um tempo, só os justos permanecem estáveis. Versículo 8 diz:
Um homem é elogiado por sua sabedoria, mas o que tem um coração torto será desprezado. Então, esse texto mostra que a verdadeira honra vem da sabedoria. Então, devemos buscar sabedoria com humildade e temor de Jeová. Versículo 9. É melhor ser uma pessoa humilde com um empregado do que fingir ser importante e não ter comida. Então, esse texto mostra que humildade com dignidade vale mais do que aparência. Viver dentro das nossas possibilidades demonstra sabedoria. Versículo 10. O justo cuida bem dos seus animais, mas as ações dos maus são cruéis. Então, esse texto mostra que o amor e a compaixão do justo se estende até aos animais, refletindo o espírito de Jeová, que é compassivo. Versículo 11. Quem cultiva a sua terra terá comida de sobra, mas quem persegue coisas inúteis é tolo. Então, esse texto mostra que o trabalho diligente traz benefícios. Não devemos desperdiçar tempo com coisas sem valor espiritual ou prático. Versículo 12. O mal deseja a armadilha dos maus, mas a raiz dos justos produz fruto. Então, esse texto mostra que o justo é produtivo e estável, ao passo que o ímpio é atraído por planos perversos e egoístas. Versículo 13. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas o justo escapará da aflição. Então, esse texto mostra que a retidão protege até da linguagem destrutiva. A honestidade livra de muitas consequências negativas. Provérbios, versículo 14. As pessoas se satisfazem com o fruto de suas palavras. As ações das mãos de um homem lhe trarão recompensa. Então, esse texto mostra que as palavras e ações têm consequência. Devemos usá-las com sabedoria para benefício próprio e dos outros. O versículo 15 diz: o tolo pensa que o seu caminho é o certo, mas o sábio ouve conselhos. Então, esse texto mostra que ouvir conselhos é sinal de sabedoria. Precisamos estar dispostos a ouvir os outros e fazer ajustes. Versículo 16 diz: o tolo demonstra a sua irritação imediatamente, mas o homem prudente deixa passar o insulto. Então, esse texto mostra que o autocontrole diante de provações demonstra força espiritual e sabedoria. Nem todo problema merece uma reação. Versículo 17. Quem fala a verdade dá testemunho justo, mas a testemunha falsa engana. Tem como joia espiritual. Ser verdadeiro é vital aos olhos de Jeová. Falar a verdade é parte do nosso serviço sagrado. Versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios cura. Então, esse texto mostra que nossas palavras elas podem tanto curar como também pode ferir. Então, um cristão verdadeiro escolhe palavras que edificam os irmãos. Parágrafo 19. Os lábios da verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa só por um instante. Então, tem como joia espiritual. A verdade, ela é duradoura. Já a mentira pode parecer útil no momento,
mas logo ela se desfaz. Versículo 20. Há engano no coração dos que planejam o mal, mas há alegria para os que promovem a paz. A joia espiritual. Promover a paz traz alegria duradoura. Essa é uma marca dos verdadeiros servos de Jeová. Versículo 21. Nenhum mal acontece ao justo, mas os maus vivem cheios de dificuldade. Tem como joia espiritual. O justo pode enfrentar desafios, mas Jeová o protege de danos permanentes. Versículo 22 diz: Os lábios mentirosos são detestáveis para Jeová, mas os que agem com fidelidade lhe darão prazer. Então, tem como joia espiritual, é que Jeová valoriza a fidelidade e a honestidade. Ser verdadeiro nos torna agradáveis a Jeová. Versículo 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a tolice. Então, a joia espiritual que encontramos nesse texto é que a prudência inclui saber quando falar, mostrar modéstia ao compartilhar conhecimentos é uma virtude. Versículo 24 diz: As mãos diligentes governarão, mas a mão preguiçosa será sujeita ao trabalho forçado. Então, esse texto mostra que o esforço diligente traz bênçãos e respeito. A preguiça, por outro lado, leva à servidão. Versículo 25 diz: A ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas uma boa palavra o anima. Então, esse texto mostra que uma palavra bondosa pode aliviar um coração ansioso. Temos a oportunidade de consolar com palavras de encorajamento aqueles irmãos que estão passando por uma ansiedade, estão se sentindo assim sobrecarregados. Versículo 26. O justo serve de guia para o seu próximo, mas o caminho dos maus os leva e perde-se. Então, esse texto mostra que o justo tem influência positiva. Devemos ser bons exemplos que conduzem outros no caminho certo. Versículo 27. O preguiçoso não assa o que caçou, mas o diligente considera precioso o que tem. Então, a joia espiritual é que valorizamos o que conquistamos com esforço. O cristão esforçado dá valor às bênçãos de Jeová. Versículo 28 diz: No caminho da justiça há vida, e esse é o caminho para a imortalidade. Joia espiritual. A justiça leva à vida eterna. Seguir os conselhos de Jeová agora é investir no futuro prometido por Ele. Então, essas foram as joias espirituais dessa semana. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E me fala aí nos comentários o que você aprendeu na leitura dessa semana.